Existe muito filme estranho por aí e existe o terror experimental. Essas produções, sim, meus amigos, elas pegam a barreira da estranheza e ultrapassam com força, com cenas, personagens, ambientações e histórias bizarras. Muitas delas a gente não entende, mas a gente fica intrigado e às vezes até com raiva, e a gente precisa falar mais sobre elas hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e se preparem que hoje a gente vai falar de terror experimental e eu já vou adiantando que se você não gosta desses filmes diferentões, sombrios, com imagens ali super esquisitas e que muitas vezes você não consegue nem entender, é melhor passar esses filmes aqui que talvez não vão te agradar. Mas se por outro lado você gosta, né, de encarar essas experiências, digamos assim, visuais, né, muitas vezes chega até a ser quase um negócio sensorial, porque os diretores muitas vezes conseguem manipular ali aquelas esquisitices fora do padrão, fora do que a gente está acostumado a ver, também causar aquela sensação de terror e de angústia. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. E o primeiro da lista, já vamos começar com Pé na Porta, que é uma das produções mais estranhas já criadas, que eu tô falando de Bigotten. Sim, já falei desse filme aqui em algumas ocasiões. Na minha opinião, bem particularmente, eu acho esse aqui o top 5 de filmes mais estranhos que já foram criados, pelo menos dos que eu já tenha visto. Bem, para quem não conhece, é um filme de 1991, dirigido pelo Elias Murray, que não fez muita coisa depois, ele fez uma produção aqui, outra ali, definitivamente essa que é a mais marcante. O filme ali tem menos de 1h20 de duração, ele é todo em preto e branco, inclusive a imagem é bastante suja, dá pra gente enxergar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente fica naquela sensação de dúvida, o que será que está acontecendo? Né? Então a experiência mais, digamos, profunda ao ver esse filme aqui é tentar ficar um pouco mais perto, você assistir ali no computador, e o som também é agoniante. Bem, quem for assistir esse filme da primeira vez, sem ler nada a respeito, não vai entender nada, ou talvez entenda uma coisa ou outra, mas essa história aqui é em relação à criação da humanidade, de maneira bem peculiar e estranha. Sim, aqui a gente acompanha Deus ali, vestido de uma roupa, né, toda branca, larga, e ele tá agonizando em uma cabaninha. E para não entregar muita coisa, para quem quiser assistir o filme, né, depois a gente tem o surgimento da mãe natureza e uma verdadeira jornada, agonia, com sofrimento até o surgimento da humanidade. É interessante que mesmo com a câmera estática, poucos elementos em tela, mas os personagens agindo ali daquela maneira, que a gente olha e fala, que é isso que tá acontecendo? Número 2 da nossa lista, definitivamente não podia estar de fora dela, eu tô falando de Eraserhead, de 1977, um verdadeiro clássico do cinema experimental e o primeiro filme do grande David Lynch, que é um verdadeiro mestre do experimentalismo, do surrealismo. Em Eraserhead, mais uma vez, a gente tem uma produção em preto e branco. Você vê que os cineastas desse subgênero adoram escolher esse tipo de estética e realmente beneficia ali para o senso que eles querem criar. Aqui, o David Lynch conta a história do Henry, que é um rapaz ali que mora numa cidade completamente industrializada. O tom é completamente melancólico, assim como o rapaz, né? Os sons ali de fundo das máquinas, dos metais. Até aí tudo bem, nada demais, mas aos poucos o filme vai apresentando personagens e situações ali completamente fora do comum, principalmente a partir do momento que o Henry arruma uma namorada. Eles acabam tendo um filhinho juntos, só que o bebê nasce de maneira monstruosa, uma espécie de mutante que vai mudar completamente a vida do Henry, e ele fica ali vivendo entre aquela realidade já bastante sofrida e o surreal também
que não é nada agradável. David Lynch já deixou claro várias vezes, não só para Eraserhead, mas para os outros filmes também, que eles não têm um único significado, né? Que eles são abertos à margem ali, a várias interpretações, e se não tiver uma interpretação, o que vale também é o público que está consumindo aquela obra, quais as sensações que ele vai ter, que com certeza vão ser bem atípicas. O número 3 é um filme de 2016 chamado Demônio de Neon, dirigido pelo Nicholas Winding Refn. Você vê a premissa desse filme, você pode até achar que é um filme comum, né? A história de uma garota que acabou de completar 16 anos, o sonho e a vontade dela é ser uma modelo, ela começa a entrar nesse mercado e ela já é muito visada ali no início, né? Começa a ganhar um status, uma certa fama, e é óbvio que essa indústria é bastante competitiva, né? Ela começa a sofrer ali bastante inveja, entre outras coisas. Você pode até pensar que a trama, né, vai para onde você está imaginando, mas ela definitivamente não vai. Mais ou menos ali na metade acontece coisa, você fala, opa, que é isso? E como o próprio título do filme fala, né, o Demônio de Neon, você tem muito neon aqui no visual do filme. O Nicholas, né, o diretor, ele faz questão de reforçar bastante essa estética, essa imagem toda iluminada, com cores diferentes e fortes para todo lado. E é daquele tipo de filme que muita gente não vai gostar, porque ele vai calcando ali um caminho e de repente ele destrói tudo, obviamente com as mensagens que tem ali, tudo por trás, mas definitivamente de uma maneira impactante e violenta também. A Ellie Fanning faz a protagonista, né? Ela tá mandando muito bem ali numa personagem não muito provável. Keanu Reeves faz uma participação aqui bem interessante. Mais um filme que trabalha sentimentos ou seres humanos de maneira geral com imagens e bastante metáfora. Número 4, Sob a Pele, de 2013, produção dirigida pelo Jonathan Glazer e protagonizada pela Scarlett Johansson. E aí muita gente pode assistir esse filme, ou já assistiu e tem bastante raiva dele, porque querendo ou não, na maioria das vezes a Scarlett acaba fazendo blockbusters e as pessoas vão atrás do filme achando que pode ser algo parecido. Mas é completamente o contrário, né? A sua história, os personagens e toda aquela maluquice ali que não dá para entender, talvez na primeira vista, e quem sabe na segunda, é completamente fora da caixa. Você segue a personagem dela, que é uma mulher ali atraente, ela usa muito disso, o artifício, né, da narrativa é justamente isso, né? Ela quer atrair homens ali. Só que por dentro dessa pessoa existe uma alienígena, tá? Isso não é spoiler, é a premissa, tá no trailer, etc, etc. Então, enquanto ela vai atrás dessas presas, consegue capturar esses caras, o diretor não entrega algo fácil pra gente digerir, porque esteticamente é intrigante, até bem envolvente, com aquele fundo todo preto, a movimentação dos personagens, o que se passa durante as cenas. E no meio desse processo também temos ali elementos como a descoberta da própria alienígena, tentando saber mais camadas sobre ela. Então não vai esperando aqui uma história e personagens lineares, pelo contrário, inclusive a Scarlett está mandando muito bem, uma personagem bem enigmática. Número 5, Hagazussa, ou também conhecido aqui no Brasil como A Maldição da Bruxa, uma produção de 2017, austríaca, dirigido por Lucas Feigelfeld. Dessa vez a gente tem um terror experimental com bruxas, isso mesmo. Na história a gente segue uma jovem chamada Aubrun que vive com a sua mãe, isolada nas montanhas austríacas lá do século XV. No início da história, a mãe dela acaba falecendo. E depois dessa morte bem emblemática para Aubrun, ela que já era bastante solitária, fica mais ainda, e para piorar a situação, ela começa a sentir ao redor ali uma coisa bem estranha, o clima fica cada vez mais pesado. O que eu posso adiantar é que coisas improváveis vão acontecer. É aquele tipo de filme com praticamente uma personagem só. É ela com ela mesma ali, é muito raro a interação com outros personagens, e acredite em mim, se você gosta dessa vibe de filme, isso é mais do que suficiente, porque tem momentos ali que ela vai entrando ali em estados e situações não só a níveis de imagens surpreendentes, como também do que aquilo quer simbolizar de verdade. Sem contar também que elementos como a melancolia e a maldade estão presentes ali quase a todo momento.
E o último de hoje dessa lista nada comum, Santa Sangre, ou também Sangue Ruim, aqui no Brasil, de 1989, dirigido por ninguém mais e ninguém menos do que Alejandro Jodorowsky. Sim, o mesmo responsável pela Montanha Sagrada, aquele filme completamente surtado e clássico absoluto de 1973. Nesse Santa Sangre, a gente segue a história de um molequinho chamado Phoenix. Ele é criado ali no circo pelo pai e pela mãe, até que um certo dia ele presencia algo que vai impactar muito negativamente a vida e depois a gente vê aí o tempo passando e quais foram as consequências disso, né? Então o filme tem essa divisão do tempo entre passado e futuro, e no futuro as coisas vão ficando cada vez mais bizarras. O Jodorowsky também é um mestre do surrealismo. O cara faz questão de fazer obras intrigantes e difíceis de entender. Não existe uma compreensão definitiva, e aqui é mais ou menos isso. Você tem uma história, você tem até certo ponto uma linearidade, mas você também tem aquele lance: o que será que é real? O que será que é loucura? Será que isso que eu acabei de ver tem algum significado maior? E o que eu gosto muito desse filme é que ele vai tendo uma crescente de intensidade bem interessante no decorrer da trama, e principalmente visualmente, desde o figurino ao visual dos personagens, é algo que também chama muita atenção. É tipo assim, é um filme maluco? Sim. Muitas vezes estranho? Também. Mas sempre tem algo interessante acontecendo e a gente quer saber aonde essa maluquice toda vai dar. Bem, então é isso, meus amigos, 6 filmes de terror experimental, aquelas obras que você pode até não entender muitas coisas a respeito delas, mas com certeza vai gerar bastante discussão e vai te deixar pensando também. Deixa aqui nos comentários quais desses filmes que você já tinha assistido, quais são os seus preferidos, ou se você não gosta de jeito nenhum dessas produções. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio. Um grande abraço e até mais.